Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários. Vou estar compartilhando aqui uma análise que foi feita sobre o XPML11, ou seja, as perspectivas de investimento dentro do XPML11, nesse cenário que nós nos encontramos atualmente de juros elevados na casa de 13,25, certo? Nós vamos estar observando alguns pontos, ou seja, alguns indicadores, no caso aqui, né? Nós vamos estar analisando os indicadores financeiros e operacionais, a distribuição de rendimentos, a gestão de portfólio, movimentações e estratégias, o grau de endividamento e risco. Vamos fazer alguns comentários, né? Um pouquinho sobre liquidez e contações e quais são os pontos favoráveis e desfavoráveis com relação ao investimento no XPML atualmente, certo? Primeiro ponto, o XPML ele tem um patrimônio líquido de 6,4 bilhões, ou seja, um dos patrimônios líquidos aí mais alto atualmente que a gente consegue encontrar dentro do segmento de fundos imobiliários. Então isso faz com que nós tenhamos aí uma excelente oportunidade, né? Nós temos outros fundos de shopping bastante grande, mas nenhum é tão grande e tão bom como o XPML11. Uma outra coisa que anima é a quantidade de cotistas, que bateu aí o número de 574.089, e isso é um grande diferencial, porque fundo com maior número de cotistas somente o MXRF11, mas o MXRF11 está custando aí entre R$ 8 e R$ 9. Uma coisa é você comprar uma cota de R$ 8 e R$ 9, outra coisa é você comprar uma cota acima de R$ 100, até porque o mercado de fundos imobiliários ele é formado por pessoas físicas e geralmente essas pessoas físicas não têm condição de aportar e fazer grandes aportes em fundos acima de R$ 100, né? Mas ele consegue ali comprar com aqueles mesmos R$ 100, comprar 10 cotas do MXRF11. Então, esse número, 574.089 cotista, isso torna o XPML, do ponto de vista de impacto de investimento, maior do que o MXRF11. O principal benchmark dele, ou seja, índice de comparação, é IPCA mais 6% ao ano, porque fundo de tijolo se compara com a inflação, ou seja, o principal índice de comparação é IPCA e 6, ou seja, o objetivo é bater IPCA e 6. Aí você diz, poxa, mas IPCA está sendo negociado IPCA e 7, certo? Só que IPCA e 7 é algo momentâneo, isso não vai ser a longo prazo. No longo prazo é IPCA e 6. A taxa de administração 0,75 ao ano, ou seja, uma taxa muito baixa. Por que eu digo muito baixa? Porque gerir shopping é mais complicado. Vamos raciocinar aqui comigo. Um shopping ele deve ter no mínimo a quantidade de loja que um shopping do XPML tem é mais de 500 lojas. Então imagina você administrar essas lojas, administrar a estrutura de um shopping, administrar estacionamento, ou seja, é mais complicado você administrar shopping do que qualquer outras estruturas. Tem uma taxa de performance de 20%, tem uma das vacâncias mais baixas, ou seja, somente 3,4% até dezembro de 2024. Essa era a vacância, que é 3,4%, uma vacância muito baixa se nós estamos considerando shopping, certo? Porque, como eu já falei, shopping tem 300, 400, 500 e 600 lojas. No caso aqui, a taxa de vacância é só de 3,4%, muito baixo para o segmento de shopping, que tem sofrido com a taxa de juro alto, que taxa de juro alto tira dinheiro do bolso do consumidor.
Com relação ao NOI, que é o lucro operacional líquido por metro quadrado, ou seja, quanto ele consegue gerar, ele conseguiu um crescimento quando comparado ao ano de 2023 de 7,7, ou seja, só no NOI ele conseguiu bater a inflação, que também é um outro excelente resultado. Com relação à distribuição de rendimentos na casa de 92 centavos, valendo a pena lembrar você, investidor, que ano após ano o XPML11 ele vai subindo o seu investimento. Com relação à política de distribuição, ele segue obedecendo o princípio de 95% daquilo que entra é distribuído aos seus cotistas, atendendo à legislação, ou seja, ele não está retendo nada para pagar dívida nem nada. Todos os 95% voltam de novo para o bolso do seu cotista, ou seja, ele não está ficando com mais do que 5%. E o seu resultado acumulado, ou seja, sua reserva é de 0,89 por cota. Isso é muito bom, porque tem muito fundo aí de tijolo que nesse momento de crise que os fundos acabaram passando, acabou se livrando de parte desse resultado não distribuído para que a cota não caísse tanto quando comparada aos seus competidores, como também o dividendo, certo? Com relação à gestão do portfólio, possui 22 shopping centers, né? Tem principais participações, ou seja, 9,9% no Plaza Sul São Paulo, 25% no Shopping Carioca, 10% no Shopping Tijuca, fora outros setores onde ele tem participação. Mas a maior participação dele continua sendo em shoppings, 89,4%, tem 5,2% em caixa, tem 3,9% em cotas de outros fundos imobiliários, né? Muita gente, infelizmente, não sabe. E ele tem 1,6% em CRI, certo? Então, o XPML, ele não é um fundo 100% de shopping. Ele tem 5,2% de caixa, tem 3,9% de cotas de outros fundos imobiliários e 1,6% de CRI. Eu sei que você não sabia disso, é a primeira vez que está vendo, né? Mas é porque aqui é um estudo aprofundado com relação aí ao relatório gerencial do XPML11, certo? Com relação às aquisições recentes que foram feitas, né? A expansão no Catarina Fashion Outlet, né? O Shopping Bela Vista e o Shopping Ponta Negra, certo? A aquisição de 25% do Jundiaí Shopping, aí em São Paulo, em encerramento da sua 12ª emissão de cotas, ou seja, ele é um fundo já bem maduro, teve uma captação de 164 milhões, que é um bom número no cenário de Selic alta que nós nos encontramos, e o preço unitário aí da emissão foi R$ 117,14, até porque o XPML tem imóveis de excelente qualidade, certo? Claro que quando nós fazemos uma análise aprofundada, nós não vamos olhar só a parte boa, vamos olhar também o endividamento e o risco, certo? Com relação às obrigações financeiras pendentes, né? Ele tem uma dívida até alta ainda, de 630 milhões para aquisição do portfólio SIM, né? Acabou fazendo essa aquisição, mais outros 126 milhões para aquisição de 25% do Shopping Jundiaí, porque ele está sempre comprando, 161 milhões com relação à aquisição do portfólio da Aslo. A Aslo é a maior administradora de shopping do Brasil junto com o Guatemi. As despesas operacionais em 2024 chegaram aos valores de 102,6 milhões e o seu endividamento, ou seja, os seus CRI, eles estão indexados a IPCA e eles estão indexados ao CDI. Com relação ao IPCA está muito bom. Com relação ao CDI é ruim, porque o CDI ele vem subindo, ou seja, o CDI ele está nos últimos anos ficando muito tempo
na casa de 2 dígitos. Então, isso seria o único ponto ruim, e com vencimentos longos, 2033 e 2036, certo? Com relação aos comentários da gestão, né, do relatório gerencial, eles trouxeram que o setor de shopping ainda mantém um desempenho positivo no ano de 2024. Vamos ver como é que vai ficar o ano de 2025 com o desaquecimento da economia. Teve um aumento de 25% no fluxo de visitantes em dezembro, né? E o fundo segue, evidentemente, acompanhando a situação macroeconômica, tanto dentro do país como também fora, certo? Com relação à sua liquidez, só em janeiro foi 282 milhões. Tem uma liquidez média diária, uma das maiores do mercado, 12,8 milhões. Ou seja, você que é investidor, que tem cota do XPML, não precisa se preocupar. Se você quiser vender, tem gente para comprar, certo? Diferente de quando você tem seu dinheiro investido em imóvel, você vai vender esse imóvel, você vai ter dificuldade de vender. A cotação até o dia 31 de janeiro estava na casa de R$ 97,50, sendo que o valor patrimonial por cota é R$ 117,21, ou seja, ele está com um belo desconto de quase R$ 20. Então, comprar XPML R$ 20 abaixo da sua cota patrimonial, isso é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque dificilmente você pega XPML com 10, 15, 20% de desconto. Geralmente ele se encontra no cenário ali de preço sobre o valor patrimonial na casa de 1, e sempre, evidentemente, todo mundo de olho na taxa Selic, que está na casa de 13,25, todo mundo na expectativa se ela vai ainda para 14 esse ano, certo? Quais são os pontos favoráveis, ou seja, que anima quando você lê o relatório gerencial? O que anima você investir no XPML11? Primeiro, a resiliência do setor de shopping, né? Então, não preciso dizer para você que um dos melhores segmentos para investir é o segmento de shopping. Basta você ver que dentro de um shopping tem mais de 400 lojas. Imagina quantas lojas tem em mais de 24 shoppings. Então, bem diversificado. O crescimento das vendas por metro quadrado subiu 5,5%, batendo a inflação. E o NOI também por metro quadrado subiu 7,7%, também batendo a inflação. Tivemos um aumento no fluxo de visitantes no final do ano, é muito comum, nós vamos ficar nos valores nos meses de janeiro e fevereiro para ver se esse fluxo se mantém. Tem um portfólio bastante diversificado, embora tenha uma pequena concentração em São Paulo, diferente do VISC11, que se diversifica mais pelo Brasil, mas ele faz com que os seus 22 shoppings tenham qualidade premium, né? Então é inegável que o portfólio do XPML11 é um portfólio premium de melhor qualidade. Os rendimentos são estáveis. Desde que o XPML começou a ser negociado, nós não tivemos dor de cabeça. Seu dividend yield está 11,3, agora está 10,3, ou seja, já começou a subir a cota aí, né? Porque devido à perspectiva de uma possível fragilidade do governo, a expectativa desse governo não chegar forte para a próxima eleição, tem feito a renda variável andar. Potencial de valorização patrimonial que se confirma todos os anos, porque todos os anos o portfólio do XPML é precificado para cima. E o ponto mais importante, o mercado está precificando para baixo, que é R$ 97,50, só que nós sabemos que o valor dele é R$ 117,21. Ou seja, ao passar o estresse do mercado, né, com o segmento de fundos imobiliários, ele vai voltar para esse valor, certo? Assim que passar o estresse.
Quais são os pontos desfavoráveis? Porque nós não podemos trazer conteúdo para vocês falando só o lado bom. Pontos desfavoráveis, o impacto da Selic, né? Selic na casa de 13,25 empurra fundo de tijolos para baixo, né? Os ativos de renda fixas estão se tornando muito atrativos porque eles estão pagando a 13% ao ano, então o investidor menos avisado, ele olha para o fundo imobiliário, olha para a renda fixa e ele acha melhor a renda fixa, né? Porque vai estar lá ganhando o dividendo dele, só que ele se esquece do desconto do imposto de renda quando ele for resgatar. Endividamento e obrigações, nós mostramos lá que chega a quase 1 bilhão. Tem compromissos de pagamentos futuros altos, 2033 e 2036. A desvalorização na cota do mercado, se a Selic subir para 14, XPML vai cair. A cota fechou na casa de R$ 97,50. A concorrência com o e-commerce que subiu, porque a população está cada vez mais habituada a comprar no ambiente online e não comprar na loja física, né, que é o famoso e-commerce, e o comércio eletrônico, né, o comércio digital que tem caído no gosto do brasileiro e tem feito muitos brasileiros acabarem não frequentando mais assiduamente o shopping, certo? Então aí são os pontos desfavoráveis com relação ao investimento, certo? Então, diante dessa análise, veja aí se faz sentido ou não você investir no XPML. A coisa que eu posso dizer é que ele está muito barato, né? Mas ele está barato devido a um cenário de Selic alto. Se você quiser esperar Selic baixar para você comprar, vai ser muito tarde, certo? Então, se eu fosse você, investidor, tem vontade de comprar XPML, a hora é agora. Porque quando nós tivermos o cenário de que a Selic vai cair, o XPML ele já se recuperou, porque o mercado ele sempre se antecede, certo? O mercado não espera as coisas acontecer para tomar decisão, não. Ele sempre se antecede, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Você que não é seguidor do canal, deixa aí seu comentário, deixa aí a sua curtida e até o próximo vídeo aqui do canal. E não esquece de seguir o canal, deixa aí o seu comentário. Até o próximo vídeo. Valeu!